Olá pessoal, tudo bem? Assim espero. Vamos dar sequência aqui do nosso curso de fotovoltaica. Hoje nós vamos continuar vendo os arranjos dos painéis, dos módulos, né? Painéis e módulos são a mesma coisa. E também nós vamos ver os componentes que compõem um sistema off-grid, desde lá das baterias, do inversor, das possibilidades, quais são os maiores problemas, em suma, o que nós temos aí num projeto off-grid, tá ok? Então vamos lá, vamos projetar, vamos começar nossa aula, vamos interagindo, né? Que nós estamos falando da conceituação, perfeito? Mas, né, nas próximas aulas aí, seguindo um pouquinho, nós teremos aí a dimensão, o cálculo da dimensão, como que nós vamos dimensionar. Mas por hora nós estamos na parte de conceituação. O que nós utilizamos, quais são os componentes que utilizamos, né, os inversores, painéis, baterias, né, e tudo mais. Isso para o sistema off-grid, tá ok? Então tá aí, o conteúdo, né, hoje é a nossa aula 5, e esse é o módulo 1, que é o sistema fotovoltaico off-grid. Bem, sistema off-grid. Então, vou ler aqui, eu acho que é interessante, né, nós passamos aqui, fazemos uma leitura, né, sistema off-grid. O sistema off-grid é aquele que não está conectado com a rede da concessionária. Então, por exemplo, nas nossas casas ou qualquer lugar, uma chácara, uma fazenda, então ele não tem, né, a conexão com a rede de distribuição elétrica. Ele está isolado, ele está fora. É um sistema autônomo, tá ok? E o painel, né? Para o sistema autônomo, então aqui a palavrinha mágica, autônomo do painel, é configurado em tensões de 12, 48, sendo as tensões de 12 e 24 mais comuns, perfeito? Então, essa daí é o painel, como que ele vai ser configurado na ligação. Essa configuração é aquele lá, se vai ser ligado em série, se vai ligar em paralelo, conforme a tensão que nós teremos aí. O painel é dimensionado para fornecer o potencial elétrico para um dia médio de uso, né? Então, essa é a ideia, né? Que nós temos lá uma geração para um dia. A energia gerada pelos painéis é armazenada em baterias ou consumida imediatamente, caso o sistema não possua armazenamento. Há também a possibilidade, né, de você gerar e consumir, sem problema nenhum. Não há necessidade, não necessariamente você vai precisar armazenar para utilizar. Não, se você tiver um sistema, você gera e consome sem problema nenhum, tá ok? Geralmente são utilizados módulos de 36 ou 72 células, pois as tensões adequadas para os controladores sem o MPPT, tá ok? Que é o regulador lá. Então, como eu disse a vocês, são características, são, né, formas, são jeitos aí, né? Aqui um sistema pode se ligar. Essas mesmas placas podem ser ligadas tanto a um grid como off-grid? Sim, as placas são as mesmas, não mudam, as placas idênticas, não tem diferença nenhuma nas placas, perfeito? O que vai ser mudado são os inversores, né, no caso, que nós temos que ter, conforme a configuração que vai ter, mas as placas são as mesmas, não tem diferencial nenhum entre as placas, perfeito? Não tem uma placa off-grid ou a placa on-grid, é isso que eu quero dizer. Perfeito? Aqui são os bancos de baterias. Baterias nós temos aí, né? A bateria é o gargalo, né? É o gargalo no sistema off-grid, é o gargalo na mobilidade elétrica, que são os carros elétricos. Então a bateria ainda tem um estudo aí vasto ainda para ser desenvolvida, para que consiga um máximo de eficiência desses bancos de baterias, tá ok? Então vamos lá. Um banco de bateria é constituído, né, por uma quantidade calculada de elementos conectados em série em paralelo, que fornecerão a potência demandada pelas cargas, no período de autonomia em que deve-se funcionar sem receber a recarga de arranjo fotovoltaico nos dias sem isolação. Então qual que é a insolação? Qual que é a ideia? Eu gero, armazeno e utilizo no momento futuro. Essa é a ideia, né?
Essa é a ideia. Função do banco de baterias, autonomia. A função mais importante, pois realiza o suprimento de energia para o consumo quando o painel não está gerando, né? Então, nos dias à noite, né, dias chuvosos, dias nublados, né, estabilizar a tensão, os modos variam de atenção de acordo com a irradiação recebida. Então, tem que ter sol, né? Essa é a premissa do negócio. Ah, não tem sol? A bateria supre essa necessidade, essa falta, né, de geração de energia pelos painéis, pelos módulos, né, que garante uma operação mais uniforme das cargas. Então, o que ela é um backup, né? Ah, não está girando? Não. Então, eu vou lá e utilizo aquela que foi armazenado lá nas baterias. Essa é a ideia. Fornecendo corrente elevadas, a bateria opera com buffer, né, fornecido de corrente de partidas elevadas. Então, a partida, né, o modelo, né, de baterias, né, lembrando que nós temos baterias, né, automotivas, né, e nós temos as baterias estacionárias. Então, no caso, para o sistema fotovoltaico, o ideal é que seja baterias estacionárias, tá ok? Mas ele fala aqui do tipo, né, baterias mais de cama costumam ser de chumbo ácido ou níquel-cádmio, né? As baterias de níquel-cádmio suportam uma descarga maior e deve ser maior vida útil. Outras baterias do tipo de íon não são viáveis para o sistema fotovoltaico devido à capacidade do banco de bateria para essa aplicação. Nada mais é do que, né, a bateria, vamos dizer assim, uma é automotiva e outra é estacionária. Então, né, o que ela foi concebida, o que ela foi construída, que ela foi projetada, no local que nós vamos ter um rendimento maior e melhor. As baterias de chumbo ácido são constituídas de células individuais, também chamadas de pilhas, né? Denominado de 12 volts, de 2 volts, perdão, e as 6 células constituem os 12 volts. Então, a forma, né, como ela é montada lá dentro dela, como é que é os polos, polo positivo, polo negativo, aqui que são, né, as células, né, são 6 células. Isso daí também tem né, vamos dizer assim, para estudo aí é bem vasto, né? Tem bastante coisa de bateria, como ela tem um maior desempenho, melhor desempenho, em que momento, né? Então aqui também polos, né? Polos, como ela tem segurança, terminais, case, tá tudo das baterias aí, perfeito? Essas são as baterias tubular que são mais utilizadas na indústria devido à vida útil da bateria, né? Então você tem lá na indústria no break e você precisa de um banco de baterias. Então, mas essa daqui pode ser utilizada também no sistema fotovoltaico off-grid? Pode. O problema é o custo, que são baterias que têm um custo bem elevado, devido à forma construtiva dela, né? Até mesmo os componentes, né, os que são utilizados, então são baterias mais caras. Bateria é o gargalo ainda como eu já disse, né, de todo o sistema. Entrou bateria, né, problema de carga e descarga, acaba perdendo, né, a vida útil dela, né? Então por exemplo, aqui está falando de ciclos, né? Ciclo, o que é ciclo? Está aqui, ó. Sequência completa de carga e descarga de uma bateria em determinada profundidade de descarga. Então ele vai, né, autodescarga, perda da carga da bateria quando está em circuito aberto, profundidade de descarga, coeficiente entre a carga extraída e a capacidade nominal da bateria, expresso por porcentagem. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui é muito interessante a gente entender bem isso daqui. Mas assim, imagina que você tem lá, você tem uma bateria, ela é de 60 ampere-hora, por exemplo. Eu estou hipoteticamente falando. Então, se ela tiver puxando 60 ampere, ela vai ter 1 hora lá de uso. Só que não é ideal nós pegarmos e puxar toda essa carga da bateria e depois carregá-la novamente. Por quê? Isso influencia muito drasticamente a vida útil da bateria.
Então, nós temos aí essa profundidade de descarga, o ideal é que a gente use ali uns 30% da bateria, mais ou menos assim, da carga total, e vai completando. Imagina, você puxa um pouco, completa um pouco, puxa um pouco, completa um pouco. Então, com isso, você aumenta a vida útil dessa bateria. Agora, se você descarregar ela e carregar novamente, aí a vida útil dela, você vê o gráfico lá, né? Nossa, ela vai lá embaixo, ela tem, nossa, a vida útil da bateria, você vai perder essa bateria muito rápido, entendeu? Então, você tem logo aqui na frente, nós vamos ver, mas trabalhar com a margem menor, né? A margem menor e um ciclo menor. Esse ciclo seria um ciclo de descarregar é quando você está puxando dela, e recarregá-la novamente. Então, é isso que vai fazer a vida útil dela ser interessante. Aqui, tá aqui, ó, já está logo aqui, ó. Um grande inconveniente da bateria é a sua vida útil, entre 2 a 6 anos e de 10 a 15 anos para as baterias fotovoltaicas especiais. Então, você vê, um prazo relativamente baixo, né? E esse daqui são o que pode acontecer com a bateria, né? O que pode acontecer e quais são o dano e o que esse dano vai causar para a bateria. Por exemplo, a estratificação do eletrônico, perdeu, então esse daqui é reversível. Corrosão, irreversível. Sulfatação, irreversível. Sedimentação, irreversível. Secagem, irreversível. Então você tem várias coisas que podem acontecer com a bateria que vai influenciar na vida útil dela, entendeu? E tem, só aqui você vê, aqui só só uma situação que é reversível, as demais, é lixo para a bateria, entendeu? E é complicado, né? Se você analisar, é bem complicado. É um valor alto que você tem que ter uma manutenção. A manutenção da bateria é relativamente simples, mas você tem que ter um monitoramento com ela, tá ok? Essas são as baterias estacionárias. São as baterias, evitar carga de áreas de profundidade de 30%. O que é isso? É do todo dela, certo? E, evitar descargas diárias maiores do que 30%. Então, qual que é o ponto ótimo dela? Eu tenho lá 30% de uso dessa bateria. Perfeito? Evitar descargas no fim da autonomia de 60%, mais que 60%. Sempre instalar baterias em locais ventilados. Isso daqui é a troca, né? Troca de calor, né? Conferir periodicamente o nível do eletrólito da bateria, se elas são baterias úmidas, né? Se tem, manter terminais limpos, usar EPI durante o trabalho, isso é muito importante. Fazer manutenções periódicas no mínimo 6 meses. Utilizar bateria de eletrólito úmido, então aumenta aí a vida útil dessa bateria. Evitar baterias automotivas, tá vendo? Automotiva para a concepção de banco de baterias, pois não são adequadas, que terão que ser substituídas num período muito curto. A vida útil da bateria de automóvel, porque a bateria de automóvel, como balança muito, ele tem a característica daquele balanço ser normal, vamos dizer assim, ela foi projetada para que tenha esse balanço, para que esse balanço você consiga trocar lá para que ela tenha a funcionalidade dela. Quando você deixa ela estacionada quietinha e não balança, então vamos dizer, esse balanço que foi concebida para a bateria, não teremos como ela estacionar. Aí ela começa a sulfatar, ela começa a sedimentar, ela começa por não ter esse movimento. Mas isso é característica construtiva da bateria. Então ela foi concebida para aquele fim. Então o inverso é verdadeiro. Se você pegar uma bateria estacionária e começar a mexer também muito nela, ela vai danificar também. Então quer dizer, meio assim, né? Vamos dizer assim, cada um na sua praia. A bateria automotiva é automotiva, que ela tem, né? Vai acontecer o balanço, ela consegue, vamos dizer assim, interagir com aquele balanço, e ela precisa daquele balanço. E a outra é estacionária, que ela vai ficar quietinha ali, não vai ter esse balanço
Essa sim que é utilizada em banco de baterias nesse sistema de fotovoltaico. Aplicação, né? Por aplicação. Em um sistema fotovoltaico autônomo, a tensão do arranjo, funções fundamentais, controle perfeito da descarga, proteção contra a sobrecorrente, proteção de descargas excessivas acima de 80% do ajustável, informação. Isso daqui é o controlador de carga. Esse é o que vai fazer com que vai para a bateria, né? O que vai acontecer, o nível de tensão que vai para a bateria. Então ele é ajustável. Formas de controle de carga, né? Então, de acordo com a forma controlada da carga do banco de bateria, os controladores podem ser classificados em controladores em série, controlador shunt, controladores MPPT. Vejamos o funcionamento de cada um deles. Aqui, cada um, série. Então, aqui, esse material, como eu já disse em outras aulas e reforço, é um material que está à disposição. Então, você vai instalar um controlador, vem aqui, dá uma olhadinha, acha o ponto, você vai ter que ter esse material. Então, é um material de consulta, né? Eu acho que o mais interessante aqui é que você tenha esse daqui, por exemplo, de uma necessidade, você recorre a esse material, perfeito? Então vamos lá, controladores em série. Quando o banco de baterias alcança a tensão máxima da carga, esse tipo de controlador desconecta o arranjo fotovoltaico através de um relé, uma chave de estado sólido, voltando a conectar o arranjo PV quando a tensão cai de determinado valor. Então ele faz um chaveamento automático. Tenho lá uma tensão, né? O banco de bateria alcança a tensão máxima. Tem a tensão máxima, ele desliga. Caiu a tensão do nível de tensão, ele vai controlando esse nível aí. Então isso é em série, né? Shunt, né? O controlador shunt reduz continuamente a potência do arranjo fotovoltaico, a partir do momento que a tensão máxima é a carga alcançada. Então cada um, né? Como o arranjo continua gerando energia, a corrente excedente é usada pela corrente de curto-circuito do arranjo das placas, que pode trabalhar em curto-circuito, sofrendo apenas um leve aumento da temperatura. Esse é o método ideal para a bateria, pois a recarga é feita de forma segura e eficiente. Então, é aquilo que eu falei para você. Vamos ver o que é melhor. Controlador. Como é a tensão das baterias que determina o ponto de operação do arranjo fotovoltaico, fazendo com esse trabalham fora do ponto máximo da potência da maior parte do tempo. Os controladores de carga de shunt em série nem sempre conseguem aproveitar o máximo da energia solar do dispositivo. Você vê, então temos que ver aí qual que é melhor. As perdas energéticas podem ficar em 10 a 40% de acordo com a tensão das baterias e da radiância e a temperatura, né? Lembrando que a temperatura para os módulos, né, o ponto ideal é 25 graus, aí que tem maior eficiência, tá? Essas perdas podem ser evitadas utilizando segmento de ponta a ponto, né, de potência, que é basicamente um conversor de DC para DC regulado. Então ele fala aqui também a regulagem é feita do MPPP a cada 5 minutos aproximadamente, estuda curvas características. Então é estudar, ver qual que é o melhor, né? Qual que é o melhor, a eficiência do conversor DC será no torno de 90 a 96%. Porque existe uma perda, né? Todo componente elétrico, você tem ali uma perda ali na hora que você tem uma conversão, né? Quando você vai regular, então não é uma coisa assim precisa, entra 100%, sai 100%. Sempre tem ali uma perda ali pelos próprios componentes eletrônicos que tem ali que fazem essa conversão, né? Tensão nominal, condutor, corrente de curto-circuito de arranjo fotovoltaico. Os controladores devem ser capazes de receber a totalidade da corrente enviada pelo arranjo fotovoltaico. Ou seja, lá no datasheet dos módulos, né, dos módulos lá, então ele tem uma determinada corrente máxima que ele pode gerar. Então, imagina você tem uma corrente, né, um equipamento que você tem lá os módulos lá fotovoltaicos que você chega lá uma corrente de 10 amperes, 10 amperes.
esse controlador que você está colocando aqui, ele tem que suportar essa corrente de 10 amperes, ou geralmente uma folga aí de 10 a 15% da máxima corrente, para que você, deve ser, olha aqui, deve ser considerando um fator de segurança entre 10 a 25%, e a ligação do fusível entre o arranjo dos painéis, né, e do controlador da carga. Então você tem que ter um coeficiente de segurança, porque se ficar muito em cima é complicado, né? Corrente de saída também, sempre está falando aqui a corrente de saída, né? Então sempre de 10 a 25%, o ponto ótimo aqui seria em torno de 15%, né? Então vamos dizer assim, o ideal é que fique entre 10, o que não pode ser inferior, não pode ser inferior a 10 e não pode ser superior a 10, né? Porque corre o risco, e acima de 25% pelo custo. Então são dois extremos aí que devem ser levados em consideração. Para calcular a corrente de saída, some as correntes de partida de todas as casas que funcionarão simultaneamente. Então isso é o que você vai pendurar lá no seu sistema. Ou pendurar não, vai ser conectado para que você, numa necessidade, você utilize, né? Então você vê as cargas que você vai colocar no seu sistema para ver o que vai acontecer. Esse daqui são inversores autônomos, né, nos sistemas fotovoltaicos, geração armazenada à disposição. Ele coloca, para a utilização de aparelhos que funcionam em corrente alternada de CA, é necessário um conversor. Então, aqui, se você tiver uma carga que for em corrente contínua, tranquilo, você já coloca lá essa carga direta. Se a sua corrente for em CA, você vai ter que, em determinado momento, você transformar essa corrente contínua, que é gerada pelos painéis fotovoltaicos, em corrente alternada. Aí você vai precisar de um inversor, perfeito? É o que ele faz. Essa função de inversores autônomos utilizada em sistema fotovoltaico isolado. Tá? Então, esse daqui ele já tem aqui. Tá? Aqui em cima aqui, nós temos aqui, né? Nós temos um inversor aqui, nós temos o regulador, o inversor, e tem a carga ali. E tem ali para nós monitorarmos a tensão. E a bateria está mais embaixo aqui, que não dá para você enxergar. Depois vou fazer um vídeo da conexão, desde a placa, desde como nós chegamos aqui dentro. Nós temos dois sistemas aqui, que são para demonstração para alunos também, tudo mais aqui que nós temos aqui, para os nossos cursos presenciais. Então são modelos como né, inversores autônomos, perfeito, utilizados em sistema fotovoltaico isolado. Lembrando que o off-grid, e tudo que nós estamos olhando aqui, na aula anterior nós vimos on-grid. Essa aula nós estamos vendo sistemas off-grid, ok? Do inversor, fala do sistema autônomo, boa eficiência de conversão. Essa boa eficiência de conversão é assim, como eu falei ainda pouquinho falei por algum motivo. Nós temos lá uma determinada tensão, vamos transformá-la, vamos converter. Então, nessa conversão, não vai entrar 1 e vai sair 1. Nós vamos vai entrar 1 e vai sair 0,8 lá, né? 0,8, 0,75. Existe, nessa transformação, nessa conversão, existe aí uma certa perda, né? Mas isso está relacionado também ao inversor, né? Ao inversor, o custo do inversor, porque é igual quando nós vamos comprar uma calculadora, né? Então, qual que é o custo que vai determinar uma calculadora? Uma calculadora científica, mais avançada, é a quantidade de zeros depois da vírgula que ela consegue ter eficiência, ter eficácia, né? Então, vai depender muito disso. Então, depende muito, né? Depende muito, né? Eu acho que a calculadora não foi um bom exemplo que eu dei, não. Vou mudar. Quando nós vamos comprar um equipamento de monitoração, de medição, um multímetro, quantos zeros depois da vírgula esse multímetro mede? Essa quantidade de zeros depois da vírgula é que faz a eficiência, né? A eficácia desse equipamento de medição, entendeu? Então, o número de zero, aí ele vai, por que ele muda o valor? Porque é pela
precisão. Você vai pegar uma balança de precisão para medir, né, para você pesar lá, sei lá, miligramas, então ela tem que ter uma precisão muito maior, muito grande, aí esse valor é alto, tá ok? Então está relacionado à precisão do componente de medição, perfeito? A calculadora, eu dei um exemplo, mas eu acho que eu não fui muito feliz na calculadora. O instrumento de medição é melhor para entendimento. Quanto maior o número de casas depois da vírgula, maior a precisão. É isso aí. Então nós temos aqui boa eficiência, alta capacidade de sobrecorrente, né? O inversor deve ser capaz de fornecer uma potência instantânea, bem maior do que a potência nominal. Então são, né, dispositivos, consumem uma alta corrente de partida, exemplo, motores, né? Porque o que é aqui a capacidade de sobrecarga? É um curto espaço de tempo que vai ter uma sobrecarga, mas vai voltar a carga nominal. Então a partida de um motor, a partida de um equipamento, um ar-condicionado, na hora que ele vai partir, ele tem um pico, né, de corrente e depois ele volta ali na sua corrente nominal, mas existe um pico. Então esse pico que ele tem que suportar, perfeito? Tolerância às flutuações e tensões da bateria, que é o controle, e vamos lá, baixo autoconsumo. Esse baixo autoconsumo é o que ele está consumindo, é o que ele está consumindo para ele poder fazer essa transformação, né? Ele consome, né? Internamente ali dentro do componente, vamos pensar assim, para que ele tenha a função que ele vai fazer. Então, para ele fazer a função, ele tem que ter um consumo. Então, esse aqui está dizendo, baixo consumo de alto consumo, que ele é alto, porque senão ele é uma carga também, né? Aí você vai ter que gerar mais, porque lá seu inversor está consumindo mais e tudo mais. Entendeu? Proteção contra curto-circuito na saída, proteção eletromagnética, né? Baixa distorção de harmônicos, né? Então, a rede se refere à qualidade da forma de onda de saída da corrente alternada. Quando menor distorção, mais qualidade tem a corrente de saída. Então, é assim. Então, quanto maior for a perfeição disso daqui, ó, dessa onda senoidal, melhor é o equipamento. Então, ele pode ter uma situação que ele tem aqui e ele faz um negócio meio que, entendeu? Assim, ó, algum negócio meio distorcido, né? Então essa distorção aqui não é legal para o sistema, entendeu? Então isso daqui é harmônicos, tá? Daqui é harmônico. Quanto maior aqui, o harmônico qual que é? É que aqui nessa própria acenoide nós temos uma outra acenoide que ele muda a característica dela, entendeu? Na própria acenoide, é isso que... Proteção contra surto, né? Contra surto alta tensão, pico de alta tensão, raio que cai na rede longe, mas influencia na nossa rede, alguma coisa. Imagina que você tem, aqui nós estamos no sistema off-grid, aí você tem uma chácara, você faz um sistema e faz a iluminação da chácara, por exemplo. Então, toda a sua chácara, a iluminação está aqui nesse sistema. Aí tem um transiente, cai um raio longe, alguma coisa tal, e cria-se, né, umas ondas, né, um surto que vem através dessa rede. Então ele tem a capacidade de proteger também. Óbvio que se cair um raio diretamente, vai torrar tudo, aí não tem jeito, né? Tipos de inversores, né, de acordo com o formato da onda de saída, sempre, né, pode ser classificados, né? Então essa aqui é a classificação, né? Onda quadrada são os mais baratos, né? A onda quadrada, onda que tem uma grande quantidade de harmônicos, é indesejado, que geram interferência em alguns aparelhos e também perda de potência, costuma ser utilizado em cargas pequenas. Então é a qualidade da onda, né? De como essa onda ela é formada através do inversor, perfeito? Isso é característico do inversor. Você vai ter um que tem uma onda melhor, tá? Um custo um pouquinho maior. Então, né, conforme a precisão dele, dessa onda, né,
Você tem distorção de harmônico que pode chegar a 40%, de rendimento em torno de 100%. Então, conforme a carga que você vai colocar lá, às vezes você nem percebe, nem percebe que é inversor de onda quadrada, né, que são mais baratos, ele nem percebe. Para ele não tem problema, não influencia no seu desempenho. Mas se for um equipamento mais sensível, pode ser sim um causador de problemas do sistema. Essa é a ideia. Bem, inversores de onda senoidal modificada são os aparelhos que melhor relação de custo-benefício, perfeito? Então ele já tem uma outra componente, o formato da onda de saída não é senoidal pura, mas aproxima-se muito. Então, aquilo que nós estamos falando, o ideal é que seja assim. Mas, por exemplo, ele vai ter uma outra lá que ele vai fazer um negócio bem próximo, entendeu? Ele sai aqui, ele vem, né? Um negócio mais próximo da onda senoidal. O inversor para fazer essa onda senoidal é já de um nível bem maior e melhor, né? Tem distorção de harmônico em torno de 20%, o rendimento em torno de 90%. Inversor de onda senoidal, esse daqui é o top, né? São os que tem o formato da onda senoidal da rede elétrica da concessionária, esse é o top. São indicados para alimentar dispositivos eletroeletrônicos mais sensíveis e atualmente são sendo mais utilizados em outros tipos de inversores. Então esse daqui é a onda perfeitinha, né? Não apresenta problema com a distorção de harmônico, estabilidade de tensão, são mais caros. Então nós vimos lá, são mais caros. O de onda quadrada, esse daqui, a onda é assim, ó. A onda é assim. O onda quadrada, ele é assim, ó. Ele é assim, ó, algo assim, ó, tá? Perfeito? Então ele é assim. Este é mais barato do que este. Este aqui, senoidal, é este. E aquele que nós vimos lá de onda quadrada, que é mais barato. Então esse é mais caro do que esse, que é a onda quadrada. Aqui os critérios de escolha do inversor, como é que nós vamos fazer, né? A equação, né? Para a escolha de potência nominal, simples também, tá? A potência nominal do inversor, potência das cargas ligadas simultaneamente, seria todas as cargas que nós vamos colocar aqui, tá? Mais o fator de serviço, que é o fator de segurança. O fator de segurança será dimensionado de acordo com a quantidade de cargas de potência de partida, como geladeira. Então você vai olhar tudo que você tem lá de carga para você, cheguei a uma quantidade, a minha carga tem tantos watts, tantos quilowatts. Aí eu coloco aqui, coloco um fator de segurança. Então vamos pensar assim, eu tenho lá uns sistemas que eu preciso de 10 kW, então eu vou colocar um fator lá de segurança aí, da margem de 20%, para que a caso aumentar um pouquinho o seu consumo, você tenha lá, você tenha uma carga, vamos dizer assim, sobressalente, é uma carga que você pode aumentar um pouquinho mais, né, os seus componentes elétricos e vai exportar, essa é a ideia. Aí nós temos os arranjos do painéis, do borne, como que nós vamos poder ligar, e por hoje é só o nosso conteúdo da aula de hoje, tá ok? Lembrando mais uma vez que essa é a conceituação, depois nós faremos, numa aula aí posterior, né? Nós vamos ver o dimensionamento, nós vamos aprender a dimensionar. Eu tenho uma determinada carga, quantos módulos eu vou utilizar, o que eu vou utilizar, o inversor, o modelo, vai ter tudo isso daí aí para frente um pouquinho nas nossas aulas, tá ok? Por hoje é só, muito obrigado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, para que a gente consiga fortalecer o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.